Este ministério envia missionários para diversos lugares no Brasil e no mundo. Um salvo, ele vai querer falar de Jesus. Ele não somente vai querer te falar sobre Jesus, ele vai querer financiar a obra. Estamos pregando no interior do Brasil, nas grandes cidades e em países onde o evangelho é de difícil acesso. Contribua com a obra missionária dessa igreja e ajude outras pessoas a ouvir o evangelho. Faça um depósito em uma das contas abaixo e seja responsável pela salvação de vidas ao redor do mundo. Irmão, abra o coração, abra o bolso. É para a casa de Deus, amém? É para a casa de Deus, e isso tudo Deus aspira realmente com aquele suave cheiro dessa oferta que vem do teu coração, como gratidão e como desejo de participar, de se salvar vidas. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa Mundo Real da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. A nossa igreja está localizada na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Além da nossa sede internacional, estamos espalhados por vários outros municípios da cidade do Rio de Janeiro e pelo Brasil. Se você quer mais informações e quiser participar de uma de nossas reuniões, você pode entrar em contato com o telefone que está aparecendo aqui na tela para você, que os pastores e missionários estão a postos, prontos para lhe dar maiores informações. E como você sabe, o programa Mundo Real, nós aqui compartilhamos a fé, a palavra de Deus, testemunhos e oramos por você. Aliás, no final do programa, nós estaremos fazendo uma oração por você que está precisando de um milagre em qualquer área de sua vida, tá bom? Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez, faz e continua fazendo na vida de quem crê. Como você tem acompanhado, nós, durante a nossa programação de segunda a sexta, através do Facebook e YouTube, nós estamos aqui trazendo trechos de mensagens pregadas pelo nosso reverendo José de Santana Santos. O nosso pastor tem sido usado por Deus e tem trazido mensagens poderosas, inspiradoras, e é o que você vai conferir daqui a pouquinho neste programa. Eu quero também dizer que se você quer participar de uma de nossas reuniões, não hesite, nós estamos com o templo aberto, estamos respeitando o protocolo, a portaria do município, mas se você quiser participar do culto presencial, você pode entrar em contato conosco, que vai ser uma alegria receber você e toda a sua família, tá bom? Fica agora com um trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo e não esquece que daqui a pouco nós vamos orar por você e contar aquilo que Deus tem feito nesta igreja, nesse ministério, na vida de quem decide crer. Roda aí. Jesus Cristo, ele disse isso, ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vocês vejam, nós estamos no século 21, né? E a manifestação da igreja, a partir da descida do Espírito Santo, né? Já faz quantos aninhos? Mais de 2000 anos. Nós também já estudamos na nossa igreja, né, eu mesmo já dei, que a igreja ela é idealizada antes da fundação do mundo, né? Ela não é alguma coisa que no meio do caminho Deus cismou de fazer, né? No meio do caminho, Deus pode fazer o que quiser, né? Mas olha, a igreja é um negócio sério. Mas nós aprendemos também que a igreja, ela ganha a sua expressão prática, né? A partir desse encontro que as pessoas têm com Cristo em uma determinada localidade.
em uma determinada, né, aí entra a geografia, né? E nesse caso, a igreja ela vai começar aonde? Não Roma, mas ela começa não no Vaticano, mas ela começa não em Brasília, nem tinha Brasília naquela época, né? Mas é Jerusalém. Mas justamente Jerusalém. Que coisa tremenda, né? Então isso vai acontecer em Jerusalém. Período do Império Romano, né? Período dos Césares. É claro que pela Bíblia nós aprendemos que existia um outro império que é o de Satanás, né? Então, é de Satanás. E agora a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, levada a efeito na cruz, como cumprimento de profecias. Ele deveria experimentar a morte, receber o castigo que nos traz a paz e garantir no seu sangue o nosso perdão dos pecados. Porque o plano é que esses homens, essas pessoas, sejam habilitadas a conviver com Deus, né? E para conviver com Deus, você precisa ter as qualidades de Deus. E ninguém tem em si mesmo. Então, não podemos falar da igreja se não recordar, espanar a nossa memória sobre o plano maravilhoso da salvação. A nossa libertação do império das trevas, do estado de condenação. Vocês sabem, isso é tão importante, porque o que vai mover os apóstolos e os discípulos é que quando eles olhavam para trás, eles constatavam que o fato da morte e da ressurreição de Jesus, entende? Era resultado do cumprimento de várias profecias. E então era tudo verdade mesmo, porque ele morreu e ressuscitou. Se ele tivesse sido morto e não tivesse ressuscitado, então não haveria nenhuma motivação, não haveria nenhuma razão. Jesus teria sido mais um grande nome, mais um grande profeta, né? Que estaria naquela mesma lista de outros profetas. Ele seria grande de toda forma, mas não tão grande, porque perdeu para a morte. E se justificaria lá em Mateus 16, quando Jesus ele faz aquela pergunta: o que diz os homens que eu sou? Quem sou eu? E eles responderam, alguns dizem que tu és um dos grandes profetas. Alguns dizem que tu és Jeremias. Pode ser isso, pode ser aquilo outro. E vós, quem dizeis que eu sou? E o Espírito Santo, então, agiu em Pedro. E ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então, é dito, não foi carne e nem foi sangue quem te revelou, Simão, mas foi o Espírito de meu Pai. E aí, então, o Senhor faz aquela declaração da edificação da igreja, sendo Jesus a rocha, né? E diz, olha, as portas do inferno
não prevalecerão. E depois, de fato, se dá a morte de Jesus, se dá aquela situação do pessoal passar por uma certa decepção, eles não prestaram atenção que Jesus sempre disse que haveria de padecer. Um problema nosso hoje também é de não prestar atenção naquilo que Deus está nos falando. Um seminário como esse, a expectativa de Deus e nossa é que não sejamos mais os mesmos, mas sejamos pessoas muito acima, muito melhores. E aí fica muito claro, o que fica muito claro? Fica muito claro que eles foram revolucionados, presta bem atenção nisso. Eles estão diante de um fato eles se tornam testemunhas de que o Verbo que se fez carne, que de fato ele é o Filho de Deus, prometido nas Escrituras, e verdadeiramente, né, ele morreu, foi sepultado, mas ele vai ressuscitar e ressuscitou. Talvez se Deus não nos ajudar pelo Espírito Santo, você está ouvindo isso aqui mais uma vez, mas isso parece que pode não mexer com você. Mas mexeu com eles. Tem muita gente hoje que vive como se Cristo tivesse realmente morto e não vivo. Então a primeira grande revolução com eles é que eles disseram, ó, é incontestável. Ele vive depois de morrer. E essa mensagem, lá no próprio Apocalipse, quando Jesus, né, se revela lá a João, eu sou aquele que estive morto, mas eu agora vivo, pelos séculos dos séculos. Veja bem, em meio à perseguição terrível, na época de João, né, ele se apresenta e dá um refrigério em João, dizendo, João, parece que o mal venceu ou está vencendo. Mas eu quero dizer que eu sou aquele, você me conheceu. Hein? Você me viu pregado numa cruz. Foi o único que viu. Não foi? Mas depois eu ressuscitei. Eu voltei para o céu. Mas eu continuo vivo no céu. Aleluia! Eu continuo vivo. Quer dizer, não é porque naquele dia, lá naquele monte, né, eu fui elevado às alturas. Eu fui elevado às alturas e uma nuvem cobriu, né? Eu me assentei à direita da majestade de Deus. Mas voltando então, nós precisamos entender o seguinte. Eu já falei isso em pregações. Aqueles homens que Jesus chamou para serem pescadores de almas e que conviveram com Jesus na carne e que realmente ficaram espantados, né, com o caráter de Jesus, ficaram espantados com tudo que o Senhor era capaz de fazer, né? Mas eles passaram por um processo. Então, às vezes, eles tinham dúvidas. As debilidades de Pedro e uma série de situações. Mas um marco tremendo que nós queremos chamar a atenção é que quando Jesus ressuscitou, portanto, é importante que tenhamos uma relação, através do Espírito Santo, com Cristo vivo. Nós não servimos a Buda, não é Maomé,
Vocês estão entendendo? E nem é nenhum profeta, nenhum apóstolo. Nós servimos a Jesus Cristo. Então, é muito interessante que eles tomaram consciência, eles foram censurados por Jesus, lá em Marcos 16. Vocês se lembram que quando Jesus diz que censurou-lhes a incredulidade do coração. Porque Jesus avisava que daria a vida dele para retomá-la no terceiro dia. Mas eles, né? É como se Jesus pegasse assim, desse uma sacudida. Olha aí, olha eu aqui, olha. Eu não falava para vocês? Sou eu. Sou eu. Então, algo que precisa acontecer hoje, na igreja de hoje, é uma redescoberta do Cristo que morreu, mas ressuscitou. Observamos que isto foi um divisor de águas. Pense no cemitério, pense no túmulo, onde os potentes ficam impotentes, os fortes ficam fragilizados, os sábios parece que percebe que sua sabedoria humana não tem nenhum valor, porque o camarada, olha ali, olha aquele caixão. Hein? Imagine, você olha para o Michael Jackson daquele jeito, né? Todo elétrico, todo... Costumamos ver Michael Jackson. É ou não é? Né? Mas daqui a pouco você vê um cadáver. Peraí, não tem mais vida. Depois tem um sepultamento. Aí você olha para o estadista como Getúlio Vargas. Uma vez eu li, parece que ele foi sepultado em São Borja, no sul, que Leonel de Moura Brizola esteve lá, e esteve lá diante do túmulo e fez um comentário, né? Olha o que foi reduzido. Ele gostava do Getúlio Vargas, né? Parece que Getúlio Vargas chegou a ser padrinho de casamento dele. Mas daqui a pouco, cadê aquele grande, né, político? Né? Cadê ele? Está ali. Poderia falar de uma fila de homens e mulheres, mas, meus amados irmãos, o que eu quero é que a gente pense um pouco essa tarde, que possamos pensar que quando os discípulos agora estavam olhando para Jesus, não estavam olhando para um cadáver. Estava olhando para aquele que no primeiro dia da semana, na madrugada, se levantou. Nossas reuniões não podem ser reuniões frias, não podem ser reuniões vazias, não podem ser reuniões sem motivação, porque, em primeiro lugar, estamos diante daquele que venceu todos os inimigos e venceu a morte. A gente precisa gostar dessas coisas. Por que nós estamos aqui? Vocês estão online, estão em toda parte, porque, de fato, ele ressuscitou. Agora, é muito interessante que o fato dessa ressurreição de Jesus Cristo, o fato da ressurreição, muda completamente, sabe, o sentido de existência, de propósito na vida de homens e mulheres. Você imagina as Marias, né? Aquelas que tinham ido ungir o corpo do Senhor, porque ele estava morto, aquela coisa toda. E chega lá, os anjos dizem, ele não está aqui. Ele, Obadiah, olha, ele já foi, já ressuscitou. E a nossa irmã Maria Madalena, daqui a pouco ela pensa que é o jardineiro.
E ele vai se dirigir à palavra, vai falar Maria, né? Ele vai conversar com ela. O que eu quero colocar é que aqueles cristãos primeiros estavam realmente fascinados, não é? Transformados, entende? Por causa da morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, que veio como autenticação para confirmar que o sacrifício foi aceito. A porta do paraíso foi reaberta. Aleluia! Voltar a conversar com Deus. Voltar a ter comunhão com Deus. E nós precisamos, eu preciso meditar todos os dias. Você precisa meditar todos os dias. Muito das nossas debilidades ou fraquezas é porque às vezes a pessoa como se deixasse o Senhor Jesus lá num cantinho. Mas Ele não está num cantinho, Ele está dentro de você através do Espírito Santo. Espiritualmente falando, Ele está aqui. Corporalmente falando, Ele está em glória. Ele está em majestade ao lado do Pai. Glória a Deus. Ele é Senhor da igreja, Ele é cabeça da igreja. Pastor, onde eu quero chegar? Eu quero recordar com vocês que esses homens não tinham mais dúvidas, não tinham mais que discutir. Vamos imaginar, meus amados, né, se nós também estivéssemos lá. Estou imaginando o pastor Anderson com aqueles olhinhos dele bonito ali, ele olhando para Jesus ressuscitado assim, e aquele sorrisinho assim, né, Cristina? Como é que é? A Cristina imita direitinho, como é que é? Ele ia ficar rindo, aí ele ia olhar para o pastor Evandro, né? O pastor Evandro ia ficar... As mulheres de Deus aqui, igual as Marias, né? Todo mundo. Significando o quê? Não tem concorrente. Não há concorrência. O mundo, o pecado, o baile, a balada, a droga, a prostituição, a feitiçaria, não tem concorrência, porque não há nada igual. Não há nada igual, igreja. Não há nada igual, pastores. Não importa a sua idade, seja uma criança, da boca das crianças sai o perfeito louvor. Ficam encantadas quando chegam perto de Jesus. Amém? Os anciãos também, as mulheres, os homens. Aleluia, todos. Então, o cenário dos primórdios, do início da igreja, isso enchia a mente deles, isso enchia o coração deles, não é? O Senhor vive. Todos nós temos uma caminhada, e nessa caminhada, primeiro foi o Senhor quem nos chamou, depois foi o Senhor quem nos purificou, depois foi o Senhor quem nos sustentou, depois se alguma coisa boa aparece, não é de nós, é do Espírito Santo que manifesta o fruto do Espírito. Se tem alguma realização, também não é de nós, são os dons sobrenaturais de Deus em evidência. Como é que um jovem José Santana poderia chegar nessa região, num enfrentamento terrível com várias situações, se não fosse o Espírito Santo, gente? Nós não tínhamos um telefone, não tínhamos um carro, não tínhamos uma obra missionária, e o espírito que reinava na igreja era: nós somos pobres, nós somos inferiores. Era, lamentavelmente, gostem ou não, mas essa é a verdade. E não temos com isso a intenção de ofender ninguém, apenas mostrar a graça, a graça, a graça, porque nós não olhamos para as circunstâncias, nós não olhamos para as dificuldades, nós não olhamos para a classe social da maioria das pessoas, nós olhamos para aquele que chamou, aquele que fez a promessa, aquele que garante. Meu amado irmão, creia em Deus. Você pode ir mais longe na sua área profissional, pode acreditar, você pode mudar, você tem que confiar em Deus, você não tem que determinar teus avanços pelas circunstâncias.
A tua força será como o teu dia. Quanto mais próximo do Senhor, mais alguma coisa Ele vai mostrar para a gente se libertar. E a gente tem interesse em se libertar mesmo, porque nós queremos, porque o desejo maior de um santo não é agradar a si mesmo. A palavra de Deus não prevê para nós dias maravilhosos. A palavra de Deus não diz que vai melhorar as coisas aí na terra. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Pode ter até vitória, né? Mas vem depois. A vitória maior é contra o diabo, é contra o pecado. A vitória maior é contra o mundo. A vitória maior é você recuperar uma satisfação em Deus. Precisamos então recuperar uma conduta cristã, gente. E por quê? Porque, em primeiro lugar, Ele nos deu a salvação. Ele nos dá o perdão. E Ele nos dá um destino. Nós sabemos para onde vamos. Você vai conferir agora aquilo que Deus tem feito na nossa igreja. Nessa pandemia, nós temos experimentado a boa e poderosa mão de Deus. Pessoas têm sido curadas, pessoas têm prosperado, milagres extraordinários e bombásticos têm acontecido nesse ministério. Eu queria que você acompanhasse agora o testemunho de algumas pessoas que alcançaram vitórias através da fé. Olha só. Primeiramente, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pela vida dos pastores, dos missionários, dos obreiros, de todos os irmãos. Eu me chamo Simone, né? Eu faço parte da igreja da 25 de agosto em Caxias, onde a liderança ali é o missionário Paulo, junto com a sua esposa a missionária Eliane, né, que representam um reverendo ali. E eu estou fazendo esse vídeo porque 2 semanas atrás a esposa do meu primo entrou em contato comigo para me dizer que o meu primo se encontrava dentro de casa em quarentena, né, com a Covid. Ele estava com a Covid já, estava em quarentena há 2 semanas atrás. Então, o que eu fiz? Eu rapidamente peguei o nome dele, passei para a missionária Eliane, que o nome dele é Roberto Miguelito Pacheco, passei para a missionária Eliane, ela prontamente passou para a pastora Elaine, que a pastora Elaine rapidamente botou na lista de oração, e naquela semana já começaram, naquela noite mesmo, já começaram a orar, né? Começaram a orar, o nome dele já foi citado naquela noite mesmo, né? Entre as pessoas todas que estavam ali sendo citadas, o nome dele já foi citado, né? Ele estava já debaixo de coberturas de oração. Aí, quando fez 1 semana, ele começou a piorar, começou a sentir falta de ar. Aí foram com ele para o Mário Leone, chegando lá, não tinha leito, não tinha onde botar ele, mas ele estava debaixo de oração já 1 semana, Deus preparou tudo, ele conseguiram o leito para ele, ele entrou no oxigênio e hoje a esposa dele me passou a mensagem dizendo que ele está curado da Covid-19. Ele está em casa com a sua família para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E a esposa dele me mandou a mensagem agradecendo as orações que ela viu que foi realmente as orações. E ela me constatou que essa doença ela é real e é muito cruel, que é para a gente se cuidar. Então, eu estou aqui para agradecer a todos. Reverendo, louva a Deus pela sua vida e por Deus ter me levado a fazer parte desse ministério, o ministério da palavra, o ministério de oração.
vai subir. Perto está o arrebatamento. Estamos prontos a dar nossas vidas pra defender toda a verdade. Jesus vai mostrar toda a sua glória, desmascarando o inimigo, quebrando toda a maldição com a espada do Espírito. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade. Ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve. Lava-me e purifica-me. Sopra toda a poeira. Allah me santifica. Somos a igreja que vai subir. Perto está o arrebatamento. Estamos prontos a dar nossas vidas pra defender toda a verdade. Jesus vai mostrar toda a sua glória, desmascarando o inimigo, quebrando toda a maldição com a espada do Espírito. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade. Ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve. Lava-me e purifica-me. Sopra toda a poeira. Fala, me santifica. E trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve. Lava-me e purifica-me. Sopra toda a poeira. Fala, me santifica. Purifica, sopra, me santifica. Lava, 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 Olá,
Você que acompanha as mensagens pregadas pelo nosso reverendo José Santana no YouTube, AD Gramacho TV, temos novidades. O programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta, às 15 horas, está com uma nova identidade. O compromisso com a pregação do Evangelho é o mesmo, porém com novos conteúdos. Pregações, entrevistas exclusivas, devocionais, testemunhos, congressos e muito mais. Baixe agora o aplicativo da AD Gramacho, siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram e se inscreva no canal do YouTube AD Gramacho TV e fique por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Que Deus te abençoe. Shalom. Nós queremos agora fazer uma oração por você que está enfrentando algum problema em qualquer área da sua vida. Eu quero apresentar a vocês um Jesus que não perde batalhas. Jesus Cristo, a Bíblia apresenta o nosso Deus como o Senhor dos Exércitos. E Jesus disse, tudo, preste atenção, tudo que pedires em meu nome crendo, vocês vão receber. Eu queria que você agora, aonde você estiver, se você puder curvar sua cabeça, ou se você não pode, estar com seu fone de ouvido ou no seu smartphone, mas que você acompanhasse essa oração conosco, que nós vamos falar com Deus. E esse Deus, Ele não está surdo, nem se aposentou e tem poder para mudar qualquer situação que você esteja enfrentando na sua vida. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro agora por cada uma das pessoas que através do YouTube, do Facebook ou do aplicativo da nossa igreja está acompanhando a programação do Mundo Real. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, acaba com o sofrimento dessas pessoas, pessoas que estão orando por uma porta de emprego, querem se livrar dos vícios, o casamento à beira de um divórcio, de uma separação, a dor, a calamidade, a tristeza tem chegado na vida dessas pessoas. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, faz um grande milagre acontecer na vida de cada um deles agora. Deus, que eles possam experimentar a tua paz, porque a Bíblia diz que o Senhor é o príncipe da paz. Meu Deus, transforma derrotas em vitórias, tristeza em alegria, doença em saúde. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, eu quero agradecer a Deus pela sua companhia, lembrando que nós estamos de segunda a sexta, sempre às 15 horas, através do Facebook, do YouTube. Você que não baixou o aplicativo da nossa igreja, logo, logo vai rodar um comercial para você aqui do aplicativo, você pode baixar e acompanhar todas as novidades, informações, cultos, seminários, escolas que tem acontecido nesse ministério, tá bom? Eu queria também pedir para que você procurasse a nossa igreja e fizesse uma visita aqui na nossa sede internacional, Avenida Daci Vargas, 701, bairro de Gramacho. Nós temos culto, sabe quais os dias? Todos. Todos os dias a igreja está aberta para abençoar a sua vida. Nos procure. O telefone está aparecendo para você aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. De segunda a sexta estamos ligados aqui nas nossas redes sociais e com certeza você que orou e creu, Deus abençoa a sua vida. Grava o seu testemunho, manda para cá que nós vamos contar aquilo que Deus tem feito através da fé. Um forte abraço, procure a nossa igreja, acredite, não desanime, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e vamos em frente, tá bom? Que Deus te abençoe e até lá. Shalom.